Nesse dia 31 de março de 2021, é preciso falar de democracia. É incontornável falar de democracia. É imprescindível que a democracia exerça os seus deveres. Nesse dia 31 de março, é preciso falar de democracia, porque é preciso aprender definitivamente a grande lição da história. Ditadura, nunca mais. A democracia, fundada na soberania popular, mostra sua necessidade por sua presença ou por sua ausência. Os tempos mais venturosos, de maiores esperanças da história, foram exatamente aqueles em que os brasileiros puderam observar e exercer mais livremente os seus direitos democráticos. Porque a República Democrática convoca as forças vivas e criativas do povo, extrai dos seus conflitos democraticamente regulados as melhores leis e os melhores projetos, incorpora e universaliza direitos fundamentais, faz compartilhar os frutos do trabalho, da renda, das riquezas, reconhece o pluralismo de todas as vozes, dos homens, das mulheres, dos negros, dos povos indígenas. Sim, o Brasil já foi plural quando teve Lula e Dilma nesse tempo conquistando acesso dos pobres às universidades, o pleno emprego, o respeito internacional, e o país saiu do mapa da fome. É a democracia que forma o chão e o céu de uma nação. A ditadura que se exerce exatamente contra o princípio fundamental do autogoverno dos cidadãos traz em seu centro a corrupção do interesse público, a interdição das forças criativas de um desenvolvimento justo e sustentável, a devastação dos direitos humanos e o império do arbítrio, da violência, da coerção, da censura e da tortura. Se a liberdade é mesmo um princípio da condição humana, e se a democracia é a forma civilizada de construir a vida social, a ditadura desumaniza, estranha e inferniza a convivência da cidadania. Então é incontornável, nesse dia 31 de março, falar de democracia. Porque nosso país, desde que o ciclo democrático foi interrompido com o impeachment farsesco de Dilma e com a segunda farsa, a da Lava Jato, que impediu que Lula pudesse ser candidato, o Brasil vive anos de destruição e catástrofe em todos os planos da vida social, econômica e cultural. Destruição econômica sem paralelo na história brasileira, com a regressão de direitos inteiros e a destruição de ramos produtivos. E pior, como a destruição selvagem do mundo do trabalho, do emprego e de seus direitos mínimos. Retorno brutal da fome, da indigência em todas as esquinas, aprofundamento da desigualdade social e máxima rentabilidade dos especuladores, rentistas e corporações do poder, perseguição à ciência e às universidades, culto aberto da intolerância e dos preconceitos que alimentam o ódio e conclamam a violência, e as maiores devastações ecológicas da história do país, que só podem crescer tanto com o incentivo dos governos e a quebra dos padrões de regulação ambiental. Desde o fim da escravidão, nunca, nem mesmo na época da ditadura militar, a imagem do Brasil foi submetida a tão escandalosa degradação. Por isso, é incontornável retornar plenamente à vida democrática, restabelecendo um sentido republicano às instituições, regulando conflitos pela via democrática, não pela violência. O pluralismo político da vida brasileira não se pode submeter à intolerância do tipo fascista que persegue pela via da execração, o extermínio de seus adversários. O Brasil precisa reorganizar os fundamentos e as bases de sua cultura democrática, da formação e do exercício do poder. Aquele que hoje ocupa, de forma infame, e viola sem parar os mínimos procedimentos democráticos,
gestou, com seu reiterado negacionismo científico, a maior e a mais devastadora crise sanitária da história do Brasil. Construiu metodicamente esse cenário que arrisca ser uma das maiores catástrofes da humanidade nesse século XXI. Contra todas as evidências da ciência, propagou um verdadeiro manual contra as regras mínimas de prevenção à pandemia, interrompeu a garantia de um auxílio emergencial para viabilizar o isolamento social, militarizou o Ministério da Saúde, submetendo um general do Exército Brasileiro ao seu mais vexaminoso e degradado papel, o de gerir a escalada fatal do morticínio. Quebrou todas as pontes federativas e de diálogo internacionais necessárias para obter acesso à vacinação. A pergunta é: quantos brasileiros e brasileiras terão ainda que morrer frente a um governante genocida antes que a nossa consciência o impeça democraticamente de cumprir essa sinistra? Por que o presidente dessa Câmara continua obstaculizando o necessário e urgente exame do impeachment? Agora, este presidente que ocupa de forma grotesca a presidência da República, o cargo de presidente, busca adeptos para uma solução que força a crise do seu governo, ao derretimento da sua popularidade, a perda de apoio crescente do grupo de grandes ricos do país e a crítica retardatária, mas incisiva das grandes empresas de mídia que apoiaram a sua eleição. Mas, isolado em seu facciosismo, com um número cada vez maior de denúncias de corrupção e com vínculos e raiz com grupos criminosos, já tem uma imagem devastada. Sim, o mito está nu e cheira a morte. Com Bolsonaro, a sociedade brasileira não consegue mais respirar. Mas a sociedade brasileira não quer a morte, quer vacina já, quer auxílio emergencial já, quer medidas de isolamento social que interrompam a estatística mortal. Por isso, é preciso, mais do que nunca, que a democracia faça valer os seus direitos. E emana do povo o direito de dizer o que quer e quer viver, e de dizer basta a quem tenta interditá-lo, a quem tenta matá-lo. Por isso nós dizemos, fora Bolsonaro. E eu quero constatar, por fim, o desastre vivido pelo Brasil nesse 31 de março. Chegamos hoje no 65º pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. 65 pedidos de afastamento, senhores e senhoras. 65. E qual é o novo crime? A tentativa de usar as Forças Armadas corrompendo sua função constitucional. As Forças Armadas devem defender a nação, defender o povo, o país, sua soberania, e não proteger politicamente um governo incompetente e genocida. É por isso que os nossos partidos de oposição, de minoria, no Congresso, na Câmara, no Senado, estão protocolando hoje o 65º pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Por isso nós dissemos, nesse dia 31 de março, ditadura nunca mais. Lutemos sim pela democracia.